Quando se fala em preço da consulta no consultório particular, o médico é campeão de fazer mancada, de cometer erros. E existe um grande erro, um erro que é invisível, que muitas pessoas não percebem, só que ele tem diversas consequências. E esse erro de precificação faz com que o consultório sofra em diferentes estágios de maturidade, seja no início do consultório ou quando o consultório já está mais robusto, com uma clientela maior. Esse erro vai afetar tudo. Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal da Exponencial, porque a gente vai trazer cada vez mais vídeos sobre consultório particular, abordando temas que a gente muitas vezes não aborda em outros canais. E que grande erro é esse? Deixa eu te explicar. O grande erro é não entender que preço posiciona. Preço tem muito a ver com posicionamento. E aí, o que é uma consulta cara e o que é uma consulta barata? Depende de com que público eu estou falando e como que isso se traduz em erros em diferentes níveis de maturidade do consultório. No início de um consultório é muito comum os médicos pensarem assim: eu vou botar um preço baixinho agora no início, porque eu ainda não tenho pacientes, e aí, conforme eu tiver pacientes, eu vou aumentar meu preço progressivamente. E meus pacientes, eles vão aceitar esse preço maior e vai chegar um momento que eu tô com a agenda lotada e lotada de pacientes que pagam essa consulta mais cara. Erro crasso. Por quê? O que acontece na prática? Essa pessoa vai lá e começa a cobrar a consulta, as primeiras consultas, digamos, R$300, porque ela acha que dessa forma ela vai captar mais pacientes. E pode ser que até capte mais pacientes no início, mas vamos dizer que o plano dela, na verdade, é cobrar 600, 900. Percebe que de 300 para 600 ela vai ter que dobrar o preço. E as pessoas têm um teto psicológico de qual valor elas aceitam pagar para determinado serviço. Uma vez que eu estou vendendo a minha consulta médica por R$300, eu estou pegando o público que tem ali como um teto os R$300 para a consulta médica. No momento que eu aumento isso para R$500, aquela base que eu tinha, aqueles pacientes que eu tinha, eles vão reclamar. Grande parte deles vai reclamar, porque o paciente que pagava R$300, a maior parte deles não vão ser os pacientes que pagam R$500. Então, quando eu fizer um movimento de aumento, eu vou perder parte da minha base. Depois eu vou aumentar de novo e eu vou perder parte da minha base de novo. E quando eu chegar lá no meu preço-alvo de R$600 ou R$900, eu não vou mais ter os pacientes que pagaram R$300 lá no início. Por quê? Porque preço é posicionamento. Existem aqueles 4 P's clássicos do Porter, o pai do marketing moderno. E quais são esses 4 P's? Praça, ou seja, o local onde eu divulgo meu trabalho. Produto, é aquilo que eu ofereço em si. Promoção, a forma que eu promovo isso. E preço. E na intersecção de tudo isso eu tenho o meu público-alvo. Quando eu falo com o público que paga R$300, é diferente de falar com o público que paga R$600. E a cada vez que eu renovo a minha base, eu vou ter que fazer energia em captar novas pessoas, em me comunicar com essas pessoas. E isso vai acontecer e eu vou ter sofrimento em cada etapa. Eu vou ter atrito cada vez que eu for aumentar o preço. E por que isso não é uma boa estratégia? É muito melhor você já começar posicionado próximo daquilo que você quer. Já começar a falar com o público certo. Porque dessa forma você vai se obrigar a achar os caminhos para falar com aquela pessoa. E assim, existe público que paga R$300, existe público que paga R$600, ambos os públicos existem. Tá tudo certo se você quer jogar o jogo de uma consulta mais barata, mas não queira cobrar barato para depois subir dessa forma e não ache que dessa forma você vai fazer os seus pacientes simplesmente migrarem. E além de tudo, uma vez que o preço ele posiciona, o preço da minha consulta também vai ditar outros comportamentos que aquele público tem. E isso afeta o consultório lá na frente. Por quê? O paciente que paga R$300 na consulta e que acha isso ali o seu limite, não é o paciente que vai ter tanta recorrência assim, porque ele vai achar caro pagar uma nova consulta.
ele não vai ser o paciente, provavelmente, que vai converter em um procedimento mais caro, em um plano de acompanhamento. Vai ter um perfil diferente. Então escolha qual jogo você está jogando. Se for para jogar esse jogo, conheça-o e saiba que é esse jogo que você está jogando e tá tudo certo, não tem problema nenhum. O único problema é você se enganar. Uma vez que você está posicionado nesse público que paga mais, que paga os seus R$600, ou seja, os seus R$900 na consulta, esse público daqui, ele tem menos objeções a pagar um procedimento, um plano de acompanhamento, porque para as pessoas que pagam essa faixa de preço numa consulta, o dinheiro já não é tanto uma limitante, elas estão dispostas a pagar um valor maior se elas tiverem uma experiência que gere valor, ou seja, resolva o problema e passe segurança nesse processo. Já quando eu estou usando o meu preço como um diferencial competitivo para eu encher meu consultório, quem que eu estou buscando? Eu estou buscando a pessoa que quer o mais barato. São comportamentos completamente diferentes. Se a gente não entender isso, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca. E aí você vai dizer, mas aí meu consultório vai ficar vazio, porque eu ainda estou começando, porque blá, blá, blá. Ok, eu entendo, super justo. Por isso que a gente também tem na medicina a possibilidade de outros vínculos. Você tem outros vínculos fora o seu consultório e não espere que o seu consultório vai pagar as suas contas logo de início, porque não vai. Você precisa de outros vínculos e vai ser uma transição. Mas você pode, desde o início, se posicionar aonde você quer chegar. Dessa forma, a comunicação com o público melhora e você vai estar jogando um jogo no qual você não precisa ter que estar renovando base e mudando até mesmo o estilo da sua comunicação a cada momento. Pode ser que no início você tenha menos pacientes? Até pode ser que sim, mas no médio prazo, não, porque você não vai ter que renovar essa base e o esforço, no final das contas, você vai ter de ambas as formas. Você vai ter o esforço de chamar esses pacientes, de falar com eles, de atendê-los, de dar um suporte após a consulta. Muito melhor já começar com o jogo final na tua cabeça. Se isso foi útil, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal da Exponencial, porque a gente vai trazer cada vez mais vídeos sobre consultório particular, abordando temas que a gente muitas vezes não aborda em outros canais, como por exemplo no nosso Instagram ou no nosso canal no Spotify, no nosso podcast. Mandem aqui sugestões que vocês têm de temas que vocês gostariam de ouvir sobre consultório particular, porque vai ser um prazer trazer esse conteúdo para vocês. Beleza? Um abração e até a próxima!